Olá, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos no ar. Começamos os Donos da Bola nessa terça-feira. Amanhã tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, em Bahia e Vitória em campo. O rubro-negro no Barradão vai encarar a equipe do Palmeiras. Jogo difícil para o Vitória, mas importantíssimo para o decorrer aí dessa Série A e, claro, para a permanência do time na primeira divisão. Vitória que luta para sair da zona de rebaixamento. A gente tem muito o que conversar, bater papo, resenhar. Tem uma bancada show de bola aqui hoje. Só amigos queridos. Paulo Viana, seja bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Juliana. Bom dia, nosso Eliseu, nosso Passos, Roberto Passos. Um grande abraço. Expectativa, né, Ju? O Bahia que deu uma arrancada boa, tá vivendo, olhando para frente, como diz o Carpegiani, já pensando em voos mais altos, né, praticamente livre de qualquer perigo de rebaixamento. E o Vitória, que a gente tem que torcer muito, Vitória contra o próprio Vitória, né? Que o Vitória no Barradão é complicado. E a gente espera que o Vitória possa ter um grande resultado contra o Palmeiras. Isso aí, torcida para que ele não queira se complicar ainda mais, né, Eliseu Vinagre de Godoy? Bom dia, meu amigo. Tudo bem, querida? Tudo jóia, Paulo, um abraço. Roberto Passos, um abraço também. Essas rodadas finais, eu sempre faço meus comentários no início do Campeonato Brasileiro dizendo o seguinte: os 3 pontos do início valem os 3 pontos do final também. Quer dizer, os times vão se complicando porque vão deixando para lá, né? Aquela questão do brasileiro, na hora eu resolvo o meu problema. E a situação do Vitória, ela ficou complicadíssima, porque muita gente está dizendo, mas o Palmeiras vem com 3 desfalques. O Palmeiras tem 26 jogadores para jogar. O Palmeiras tem elenco. Sai o Mina, entra o Juninho, sai o Borja, entra o William. Então, um time que tem o elenco, que tem o Palmeiras, que eu acho que deveria, inclusive, ter lutado mais pelo título, né? Aquela questão do Cuca. Eu acho que o Vitória está com um problemaço nas suas costas aí para resolver. E o Bahia, como o Paulo disse, deu uma aliviada e já pensa até na Libertadores. Porque essa Libertadores também já desmoralizaram a Libertadores. Todo mundo classifica para a Libertadores. O 11º, o 12º, eles desmoralizaram a Libertadores das Américas. A gente vai chegar nesse ponto já já. E fechando o trio, meu queridíssimo Roberto Passos. Bom dia, Beto. Bom dia, Ju, telespectadores da Band. Como sempre, um prazer enorme estar aqui tratando as coisas do futebol. Vamos mandar um beijo logo para GG, nosso amigo que está assistindo a gente. Nossa, tá lá ansioso, diz que não perde um programa seu, o nosso grande GG lá das Baques. Juliana, ela tem que resolver uma questão daqui, que eu já disse a ela. Antigamente tinha almoço com as estrelas. Tinha que fazer um almoço aqui pra gente, quer dizer, sentar todo mundo numa mesa. Você não acha uma coisa legal? Ave Maria. Eu não digo que se almoço, pode ser outro nome, né? Almoço com as estrelas, almoço com a gente aqui. Vamos promover isso, viu, Eliseu? Vamos colocar isso em prática. O Vitória desembarcou aqui em Salvador, já com pensamento no Palmeiras. Na bagagem rubro-negra, mais um pontinho no Campeonato Brasileiro. O empate contra o Vasco no último domingo no Maracanã acabou sendo comemorado. Podia chegar aqui e lamentar a perda dos 2 pontos, mas vamos valorizar o ponto que a gente conquistou. Então vamos sim valorizar esse pontinho que ele pode fazer a diferença, né? Claro que a gente esperava e criou possibilidades para que fosse 3 pontos. Mas vamos com uma energia positiva, cabeça boa para fazer um grande jogo contra o Palmeiras e quebrar esse estigma aí dentro do Barradão para que a gente possa somar os 3 pontos, que é o mais importante, contra um adversário que é muito difícil. Já o torcedor acha que poderia ter sido diferente. Alguns jogadores de Vitória que não entram forte, seguro, entram inseguro. E se caprichasse mais, a gente tinha ganho o Vasco, como tinha ganho o Santos. E o pontinho do Bahia que está fazendo falta. Mas agora é bola pra frente, porque amanhã já tem o Palmeiras no Barradão. Só que é onde o time rubro-negro não vence há mais de 3 meses. Não adianta botar ruda, não adianta olhar água benta, o negócio é Jesus. Ore. A gente tem de cara, parece que o problema é psicológico mesmo. A torcida não tá fazendo sua parte, não tá deixando de apoiar o time. Os 90 minutos estão sempre apoiando, sempre cantando até o final do jogo. Para a partida, Mancini não vai poder contar com Neilton. O atacante levou o 3º cartão amarelo e vai ter que cumprir suspensão automática. Mas o treinador tem o retorno do volante William Correia, que estava suspenso e não jogou contra o Vasco. Outro reforço deve ser a torcida, que apesar de ver o time frequentemente na zona do rebaixamento, não tem abandonado a equipe nessa reta final. A nossa torcida, a gente não precisa ficar falando da importância que ela tem, né? A gente também entende a chateação dela em relação àquilo que vem acontecendo aqui em Salvador, né? Mas vamos fazer de tudo para fazer uma grande partida e aqueles que foram no estádio, aqueles que também não foram, que ficarem na torcida, para que a gente possa dar de presente essa vitória para eles. Vou pro jogo, apoiar meu time, sim, tô lá colado no Barradão quarta-feira. Acredita que o Vitória possa sair, escapar da Série B do ano que vem?
Acredito sim, como não foi no ano passado, esse ano também a gente vai escapar, se Deus quiser, dessa situação. Tem promoção de ingresso para tentar encher o Barradão, né? R$15 a arquibancada, a cadeira 30 e comprando pela internet, através de uma bandeira só de cartão, sai pela metade do preço. Então, aí tudo para levar o torcedor para o nesse estádio. momento, o torcedor tem que estar solidário com a equipe, não tem outra alternativa. Sim. O torcedor que é verdadeiramente torcedor, tome como exemplo a torcida do São Paulo. O fato do time não estar bem na tabela não pode deixá-lo satisfeito. Mas se eles não estiverem juntos, motivando seus jogadores, dando moral para os atletas, aí é que os resultados não virão. Então, eu acho que o torcedor tem que se fazer presente, sim. É importantíssima essa junção de torcida, direção, jogadores, para que o Vitória tente sair dessa situação incômoda. Porque, ao fim do jogo, se não houver realmente aquilo que o torcedor espera, ele tem que externar sua insatisfação. Mas durante o jogo, antes do jogo, tem que dar todo o apoio aos jogadores, porque ainda há condições, sim, o Vitória depende apenas, tão somente dele. Eu também acho. Acho que o Vitória depende dele, né? Enquanto depender dele, tá ótimo, né? Ele vai ter uns confrontos perigosos aí, principalmente, que eu acho que vai ser o jogo-chave com a Ponte Preta na 37ª rodada lá em Campinas. Esse jogo eu acho que vai definir muita coisa. O jogo do Palmeiras é dificílimo. O Palmeiras ainda busca uma Libertadores sem entrar naquela fase de mata-mata, precisa chegar na frente. O Palmeiras tem um elenco, tem um custo muito alto, precisa se posicionar melhor. Então, o Vitória vai correr um risco muito grande. Agora, não pode ir com sede ao pote também, porque o estádio vai estar cheio. Senão, o Palmeiras é um time perigosíssimo. E uma derrota do Vitória, a coisa vai se complicando, porque vai encurtando. Eu sempre digo, não adianta a gente falar, vai ganhar fulano, tem que fazer 46 pontos. 46, falta para o Vitória ainda, são 11 pontos, né, em 18. Se perder, vai ficar 15 em 11. Muito difícil. E vai ficar encurtando. O caminho do Vitória não é nada fácil, né? Complicado, sim. O Vitória tem 6 confrontos. E ele ainda pega Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo. Grêmio, Cruzeiro e Flamengo. Vou falar de time. O Grêmio já é no domingo que vem, né? O Grêmio já é no domingo que vem. E o Grêmio sabe que ele tem uma final de Libertadores e ele não pode estar vacilando, tanto que ele buscou ganhar do Flamengo para ele ficar naquela faixa. Se ele não ganhar a Libertadores, ele tem que manter a Libertadores via G4. Então o Grêmio sabe disso. Então o Vitória tem Palmeiras e Grêmio. E o Vitória ainda tem Cruzeiro e ainda o Cruzeiro é o único que já tem vaga garantida na Libertadores. Ponte Preta lá. E tem Flamengo. Agora os dois concorrem direto. Ele tem Ponte Preta lá e Chapecoense aqui. Não. Os dois são fora. Os dois são fora. Aqui o Vitória pega Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Flamengo. O Chapéu é fora. É até melhor que seja fora, né? Porque o Vitória fora tem rendido muito mais do que dentro de casa, né? Indiscutivelmente. Então, fora de casa só perdeu o Bavi, né? Alguns consideram fora de casa. Para mim é Salvador. Mas se você olhar os outros resultados, ele ganhou 5 e empatou 2. Então, ele tem Chapecoense e Ponte Preta fora. Então é muito difícil para o Vitória, claro que é. Agora eu tenho muita fé no Vitória, que o Vitória possa, tanto contra o Grêmio, contra a Chapecoense, contra a Ponte Preta. E dentro de casa... Você tá igual aquela senhorinha, então. Não adianta ruda, água benta, nada. É Jesus agora. Eu confio muito no Vitória, principalmente fora de casa. O problema dentro de casa é que o Vitória tem que ressignificar o que é a importância do Barradão para o Vitória. O Vitória não tem conseguido fazer isso. O Vitória tem entrado em campo. Se você olhar para trás e olhar o jogo Vitória Sport, Vitória e os dois Atléticos, o Vitória quase que joga pedra em Santos. O Vitória afastou os Santos dentro de casa. Com o Atlético do Paraná foi o melhor momento do Vitória. Mas aí no melhor momento o Vitória deixou de jogar e o Atlético virou o jogo. Então o Vitória precisa entrar no Barradão entendendo que um ponto contra o Palmeiras é um ponto importante. 3 é a maravilha. Mas, olha, eu digo... Eu vou te dizer, Paulo, nessa situação que o Vitória tá, meu amigo, nesses 3 jogos que tem em casa, não tem adversário certo. A única possibilidade é ganhar, porque senão não fica na primeira divisão. É muito difícil. Olha, Ju, o que eu quero dizer é que o Vitória não pode sair desesperado. Se o Vitória sai desesperado para ganhar de qualquer jeito o Palmeiras, o Vitória tem que ser estratégico nesse jogo contra o Palmeiras. O Vitória tem que ser estratégico. O Vitória toma muitos gols no Barradão. Se a gente fosse fazer a conta aqui, o Vitória tomou uma eternidade de gol dentro do Barradão. 4 do Vasco, tomou 3 do Atlético, tomou 4 do Grêmio. Então o Vitória tem que ser estratégico, jogar bem fechadinho e sair sempre para matar o jogo. O Vitória propôs o jogo, jogar um jogo aberto contra o Palmeiras, é um jogo complicado. E tem um problema também para o Vitória, é o seguinte, o jogo do Grêmio, se fosse mais perto da decisão da Libertadores, seria melhor que o Grêmio jogaria com time misto.
Domingo ainda vai jogar com o time 80% titular. Por quê? Porque não pode deixar também os jogadores parados perder o ritmo de jogo. Então, o Vitória tem 2 problemas essa semana que são cruciais para ele. O Palmeiras, que para mim ainda é o favorito do jogo de amanhã. Eu penso dentro de uma questão lógica do jogo, né? Pelos resultados do Vitória em casa, pela campanha, pelo elenco do Palmeiras. Pelo que tem. E o Vitória vai ter que propor o jogo, porque a torcida fica gritando, o cara perde o limite e ataca. Se sair e abrir, vai tomar gol. É essa a preocupação. E o Grêmio também, se ele não pontuar nesses 2 jogos, no mínimo uns 4 pontos, ele está morto. Está morto. Olha, eu parto de um princípio que o Mancini vai ter que ser muito mais um psicólogo do que um treinador nesse período agora. E tem outro aspecto. A gente vai voltar um pouco no tempo. Quando o Mancini assumiu, olha quais seriam os jogos de Vitória. Então, isso tem que ser passado para os atletas. O Palmeiras, naquele momento, estava muito bem. O Vitória vinha numa péssima campanha, empatou e poderia até ter ganho o jogo. O Flamengo ganhou fora de casa. Então, por que não? Sim. Conscientizar seus atletas que eles podem jogar em casa. O Vitória em casa está jogando contra si próprio. Claro. Tem que tirar essa questão de que não joga. Por isso que eu disse, ele vai ser muito mais um psicólogo do que propriamente um treinador. É encorajar, é mostrar aos jogadores e com números, porque agora é mais fácil. Vocês não ganharam lá porque não podem ganhar aqui. Então, o torcedor do lado, essa tarefa é árdua, porque entra o psicológico, a cada jogo que passa que não pontua, fica mais próximo ao abismo, mas aí tem que trabalhar. Tem jogadores experientes que nessa hora tem que atuar. Saber aguentar a pressão, o Fernando Miguel é um deles. As lideranças têm que trabalhar, tem que atuar, principalmente em cima dos jogadores mais jovens. Isso é um contexto de maturidade que só assim para sair dessa situação. Caso contrário, fica irreversível. O próprio Wallace, Fernando Miguel, o Wallace, são jogadores que têm que comandar. Chiesa é um jogador, né? André Lima, William Correia. Agora, André Lima, Patrick, são jogadores experientes. André Lima é o seguinte, eu não sei, posso até estar com problema de vista, mas ele só funciona quando entra no final do jogo. Por quê? Ele me parece fora de forma aqui pra gente. Ele tá, você vê que ele está pesado. Ele é um jogador de área espetacular. Eu acho que ele decide. Mas se ele entra de primeiro, eu não sei se ele vai ter o mesmo rendimento. Ele tá gordinho, viu? Se você analisar fisicamente, ele está um pouquinho fora de forma. O Roberto falou isso do Mancini. Lembrar só para o torcedor Vitória, o Mancini encontrou esse time com 12 pontos. Exatamente. 48 com 12. E está com 35. Ganhou praticamente o dobro de pontos que o time tinha quando ele chegou. E foi milagre mesmo. Ó, deixa eu dar uma pausa aqui, porque a gente vai direto ao vivo para o Barradão. William Correia, que volta ao time depois de ter cumprido suspensão, está dando entrevista coletiva ao vivo agora. Vamos ouvir. Os pontos principais, as jogadas ofensivas e defensivas do Palmeiras, para a gente entrar ligado e não ser pego de surpresa dentro de casa. Oi. Vocês estão entalados com esse desejo de gritar que ganhou dentro de casa para acabar com isso tudo? Acredito que sim, né, Danilo? Ainda mais porque a gente não faz tempo que não vence dentro de casa. Mas isso não pode nos atrapalhar, não pode ser uma ansiedade, não pode ser de uma forma de qualquer jeito, né? Não pode ser de qualquer jeito. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, jogadores aí de altíssimo nível, mas sabemos que são um jogo que vale 3 pontos, né? Então, jogar de uma forma como a gente vem jogando, pressionar a equipe do Palmeiras dentro de casa, incomodar o Palmeiras, né? O Palmeiras não é uma equipe que não gosta de ficar sem a bola, é uma equipe que gosta de estar com a bola. Então, incomodar eles, marcar ele forte, para a gente vencer junto com o apoio do nosso torcedor. Ô, Correia, estamos ao vivo agora nos Donos da Bola da Band. O que o torcedor pode acreditar para que dessa vez ele saia daqui feliz? Já são 3 meses que o torcedor não sai satisfeito do Barradão. Acreditar, né? Sabemos como eles são importantes para nós. O clube é importante e sabemos que a força do Vitória é a torcida, né? Dentro do Barradão. Então é acreditar, cara. São 6 finais para nós. A gente tem 6 decisões pela frente. Começa amanhã dentro da nossa casa, onde a gente, vencendo essas partidas, a gente pode escapar dessa zona de rebaixamento. Então é acreditar, como nós estamos acreditando, e nós vamos acreditar até o final. Correia, no início do ano, você frequentava o time titular, mas às vezes revezava a posição com outros atletas. No segundo semestre, o teu futebol cresceu muito no Vitória. Você hoje é titular absoluto. Qual é a diferença do Correia de hoje para o Correia do primeiro semestre? Danilo, eu acho que isso é a confiança do treinador, né? Sempre vinha desempenhando o meu trabalho, sempre treinando forte, mesmo não jogando com o Argel, às vezes jogando algumas partidas com ele, com o Galo também, né? Com o Petkovic também.
E com a chegada do Mancini, a confiança, né? Já conheceu o meu futebol, já sabia da minha qualidade, da minha competência dentro das 4 linhas, da liderança junto que eu exerço com alguns atletas. Então, acho que a confiança faz tudo, né? Para o jogador, tendo a confiança do treinador é melhor ainda. Então, é um cara que apostou em mim, um cara que eu tenho a confiança dele. Então, com outros jogadores, a gente tenta passar isso e fazer sempre da melhor coisa. Então, acho que a única diferença é a confiança, né, Danilo? Eu acho que quando você tem a confiança do seu treinador, do seu comandante, o seu futebol acaba fluindo melhor. Correia, eu queria que você falasse como é que estava a temperatura, o calor, o clima hoje durante o trabalho que vocês realizaram. Algo próximo a 32, 33 graus? Muito quente, né? Graças a Deus chegou o calor em Salvador. Eu estava louco pro calor, rapaz. Só chuva, vento, essas coisas, não estou mais acostumado, né? 4º ano já no Nordeste, então já estou acostumado com o calor. Eu adoro o calor, então é sempre bom treinar com um sol desse. Correia, o presidente de exercício do Vitória terminou declarando que ia atropelar o Palmeiras, né? Isso já chegou no vestiário do Palmeiras. Queria que você falasse de que forma isso pode atrapalhar para vocês e motivar o outro lado. Cara, a gente vai respeitar o Palmeiras como a gente respeita o Atlético Goianiense, o Palmeiras, como qualquer outro adversário. Sabemos que é uma grande equipe, mas dentro da nossa casa a gente tem que fazer valer o nosso mando de campo, né? Eu acho que a gente tem que marcar eles forte, respeitando a equipe deles, não sendo desleal, mas impondo o nosso ritmo, como a gente impôs agora no último jogo diante do Vasco. Então a nossa postura não pode ser diferente, né? A gente tem que manter essa postura dentro de casa e fora de casa para a gente conseguir o nosso objetivo, que é permanecer na Série A. Correia, bom dia. O Vitória tem controlado o emocional longe de casa. Por que essa ansiedade atrapalha tanto dentro de casa, Correia? É verdade, isso que a gente tem que lutar contra essa ansiedade. Sabemos que a torcida está do nosso lado, sempre nos apoiando, e isso a gente não pode, porque o resultado, às vezes a bola não entra nos 10 primeiros minutos, nos 20 primeiros minutos, a gente acaba se afobando um pouco, né? Então ter essa tranquilidade, rodar bem essa bola, como a gente fez jogos bons aqui dentro, e um detalhe ou outro tem feito a diferença. Então nós não podemos mais deixar esse detalhe dentro do Barradão fazer a diferença, que é a ansiedade. Então essa ansiedade a gente não pode existir mais, né? Então fazer que o Barradão seja desconfortável para os adversários que vêm aqui dentro nos enfrentar. Então é isso que a gente tem que fazer amanhã contra o Palmeiras. Correia, se não me engano, no primeiro turno você marcou um gol contra o Palmeiras, né? Você tinha marcado contra o Atlético Goianiense, marcou contra o Palmeiras. E nos últimos jogos você vem arriscando muito de fora da área e a bola quase entra. Você tá doido para fazer esse gol, rapaz, chutando de longe? É verdade, Danilo, já é uma característica que eu tenho, né? Esse chute de média e longa distância, tanto de perna esquerda como de perna direita. Então a gente tem que arriscar. O Mancini cobra isso da gente, né? Os outros treinadores anteriores que aqui estavam também cobravam isso dos volantes e dos meias. Então fiz um gol contra o Palmeiras no primeiro turno de fora da área. Quem sabe amanhã Deus não me abençoe e faça um gol de novo contra o Palmeiras e posso dar a vitória pelo clube. O Neilton está suspenso, né? Pelo 3º cartão amarelo, não joga. De que forma o Vitória perde aí no poder ofensivo? William Correia falando ao vivo no Barradão. Pode voltar para a gente, por favor? Daqui a pouquinho a gente vai lá com Alan Guimarães para ele dar as informações do último treinamento antes da partida de amanhã contra o Palmeiras. A gente viu Correia falando da declaração do Agenor Gordilho, que conhecemos bem, é um cara muito tranquilo, sensato, que eu tenho certeza que não falou isso para provocar, falou mas como torcedor, falou na hora né? errada. Né? O dirigente, torcedor arquibancada é paixão arquibancada. O dirigente, ele é razão. Ele tem que ser razão, não tem que ser paixão. Paixão dentro de casa, com ele mesmo. Mas qualquer tipo de declaração que se faça já repercutiu lá em São Paulo. E ele já gosta de repercutir negativamente o futebol do Nordeste, né? Tem aquela pecha. Então isso vai servir como combustível para o pessoal do Palmeiras. Tem até um jornalista que nós vimos agora há pouco falando que o Vitória não é grande, o Vitória não tem título nacional, quer dizer, sempre cai um grande. E colocaram Vitória foi como na se Fox, fosse né? na Fox. Né? Ali é perdoável, não deveria. É o calor, ele estava tão. E ele está tão envolvido, o Agenor, ele tem uma história. Ele é mais torcedor do ele tem uma história bonita no clube. Claro, Aquilo ali foi no calor do torcedor. Ele se despiu do dirigente e brotou ali o torcedor. Infelizmente, mas acontece. Ele está tão apreensivo que eu imagino. E que atropele, né? Que o grupo do Vitória use o contrário, já que o Palmeiras vai usar para incentivar, que o do Vitória fale, então vamos abraçar o nosso presidente, vamos atropelar o Palmeiras. Essa é a grande esperança. Né? Quando eu disse que um ponto melhor do que perder, tem que acumular. E o Vitória tem que acumular 5 pontos. Lógico, 3 pontos é excelente para o Vitória. Tomara que atropele mesmo o Palmeiras, que possa fazer um grande futebol. Fazer um jogo da vida, né? O jogo do... É normal que o Palmeiras ganhe.
Vitória está perdendo no Barradão. É normal que o Palmeiras ganhe, mas nós vamos torcer muito que seja ao contrário. Virar essa história. Daqui a pouquinho tem mais Bahia e Vitória. Ô, resenha! Põe os jogos do Vitória aí pela frente, para esse final de campeonato, já tirando o Palmeiras, que é amanhã, né? Aí depois tem fora o Grêmio, lá em Porto Alegre, e Chapecoense, em Santa Catarina. Depois volta para Salvador para encarar o Cruzeiro, vai lá para Campinas para pegar Ponte Preta e fecha aqui em Salvador contra o Flamengo. A sequência do Vitória. E aí, muito difícil. Dificílimo. Dificílimo. E eu acho que esses dois... o jogo da Chapecoense vai ser o divisor de águas. Espero positivamente, porque eles têm que somar ponto Palmeiras, somar ponto com o Grêmio. Roberto, é bom o torcedor do Vitória entender o seguinte: quando a gente está sentado aqui, nós temos a responsabilidade de passar uma informação do que a gente imagina, do que a gente vivencia diariamente. Nada contra o Vitória, nada contra o Bahia, nem a favor nem contra. A nossa opinião aqui são de pessoas que vivenciam o dia a dia. Às vezes momento, né? O cara parece que está torcendo, ninguém está torcendo contra o Vitória. Nós estamos falando uma realidade que o Vitória se meteu. Você falou a palavra certa. Quem se meteu nessa situação foi o Vitória. A gente tem que ser realista. Né? A vontade é uma coisa, a realidade... A vontade é o quê? Aqui é a razão, né? Quero que o Bahia e o Vitória fiquem na primeira divisão. Para a gente é ótimo. Aqui é a razão que está falando, não estamos falando paixão aqui. Mas a gente tem que ser realista e falar da campanha do Vitória. Ele que se meteu nisso. Uma campanha de time para ser rebaixado, principalmente no primeiro turno. Quando o Mancini assumiu, eu falei aqui no programa, independentemente do que vai acontecer no final do campeonato, acho que o Mancini tem que ser eximido de qualquer tipo de culpa, pela forma com que ele pegou o time, pela campanha que o Vitória tinha e pelo que ele conseguiu fazer. Tinha 12 pontos, hoje o Vitória tem 35. E mantendo o mesmo elenco, não ganhou nenhum atleta. É uma missão muito difícil que o Vitória tem pela frente. Ele não conseguiu manter no mesmo nível. Acabou caindo o Vitória um pouquinho, depois que ele assumiu, não conseguiu continuar, até porque é muito difícil pelo que reflete do início de ano do time do Vitória. Agora você vai olhar esses jogos que tem pela frente, a pontuação que o Vitória tem que fazer, é fácil? Não é. É uma missão quase que impossível. E dizer para o torcedor do Vitória que, independente do resultado de amanhã contra o Palmeiras, né, a esperança continua, porque da diferença de Chapecoense tem 40 vitórias, são 5 pontos. Para o Coritiba são 3 e para o Sport é 1 ponto apenas. Então, na verdade, você tem Chapecoense, né, com um pouco mais de folga, Coritiba e Sport e o Vitória brigando por uma vaga aí para quem vai cair. Eu sempre falo, a conta que eu faço... Ponte, né? A conta que eu faço, eu esqueço de quem vai pontuar. É 46, pronto. Sim. 46. Sim. Não espécie quem vai perder de quem, ganha de quem. O que eu estou falando é que se você tivesse uma diferença muito forte, a esperança é ter... A gente olhando essa segunda página aí, ó, Atlético Goianiense, tchau, né? E aí eu pego aqui, ó, da Chapecoense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 times brigando por 3 vagas. Exatamente. E tudo pode acontecer. Claro. O que eu falei em relação, quando ficaram chateados, quando o Sport empatou e o Vitória voltou para a zona. Mas, olhando bem, se a Chapecoense vence, ela se distancia. Ela ficou também no bolo. E o Sport abriu apenas 1 ponto. Verdade, mais uma equipe que pode entrar também, entendeu? Com certeza. Então, momentaneamente, o Vitória entrou na zona, mas trouxe a Chapecoense também para a briga. E isso, no meu entender, foi bom. Perfeito. A gente vai ao vivo para o Barradão com Alan Guimarães, que acompanhou o treinamento de hoje pela manhã, esse treino importantíssimo aí para definir o time do Vitória, que vai jogar com o Palmeiras amanhã. Tem uma dúvida, o Juninho na lateral esquerda. Quais as informações, Alan? Bom dia. Olá, Juliana, muito boa tarde para você e boa tarde para todo mundo aí que está ligado nos Donos da Bola. Pois é, o Vitória voltou aos treinamentos aqui no Barradão, o único treino antes da partida contra o Palmeiras, amanhã às 8h45, partida válida aí pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treino hoje foi fechado à imprensa, o Mancini não divulgou ainda qual será a escalação, mas a gente já sabe que o Neilton não joga porque está fora. 3 jogos, 3 cartões amarelos, por isso ele vai ter que cumprir suspensão automática. Em compensação, volta o William Correa
de suspensão, ele que deu entrevista coletiva agora, como vocês puderam acompanhar. A informação aqui que chegou de última hora é que o Juninho saiu do treino e foi fazer exames em uma clínica aqui próxima, portanto, ele ainda é dúvida para essa partida, né? A assessoria chegou a divulgar que ele estaria vetado, mas vão aguardar ainda o resultado dos exames para saber se ele vai atuar amanhã diante do Palmeiras. Caso ele não atue, deve dar Jefferson na esquerda. Outra novidade é em relação ao Kaique Sá, está recuperado de lesão e parece estar confirmado. Pelo menos ele foi relacionado para o jogo de amanhã, então o Mancini aí pode colocar o Kaique Sá na direita, pode colocar o Patrick no meio, ou ele pode optar também por manter o Patrick na lateral direita. A dúvida aí, então, fica em relação ao substituto de Neilton, já que o Chiesa também não tem condições, ele que não pôde jogar na última partida por conta de lesão, ficou afastado e ele permanece de fora. Então o Mancini aí tem a opção de André Lima, Danilinho, Carlos Eduardo, mudar o esquema. Por enquanto a gente não sabe, só amanhã nos vestiários o Mancini vai divulgar o time. É com você, Juliana. Obrigada, Alan. A gente estava aqui tentando quebrar a cabeça para ajudar o Mancini, que não é fácil não, viu? Vou te dizer. Aí o Neilton tá fora, a gente tá pensando que vai botar quem, meu amigo, nesse time? Como nós falamos em off aqui, Paulo Viana, não sei a opinião do Eliseu, mas eu acho que o Carlos Eduardo seria uma opção boa. Agora, engraçado, né? A gente assiste o futebol, porque nós temos que acompanhar, hoje todo mundo tem informação de qualquer lugar do mundo. Você assiste pela Bandeirantes, você assiste pelos canais fechados, os campeonatos do mundo todo você tem como assistir e ver. Não existe mais no futebol mundial, principalmente, eu gosto muito do campeonato inglês. Todo jogo do campeonato inglês, a bola não para, a bola tem dinâmica, o jogo tem dinâmica. O tempo todo. E um jogador como o Carlos Eduardo já não se aplica mais nesse tipo de jogo, né? É um jogador, é um meia um pouco mais antigo, mais de qualidade de passe, tudo. Mas a dinâmica do futebol, é por isso que eu sempre digo que o futebol brasileiro está ficando para trás. Estou falando o futebol brasileiro dos jogadores que jogam aqui. Os jogadores que estão na Europa já estão dentro daquela dinâmica melhor. Mas o Carlos Eduardo, que é um bom jogador técnico, mas não é um jogador de dinâmica. E eu vou pegar esse gancho aí. Eu acho que a gente está ficando defasado ainda no futebol brasileiro. Eu vou pegar o gancho da sua fala, porque é exatamente isso que eu queria dizer. Quando você olha para o banco do Vitória, tá sem o Neilton. Mesmo o Neilton não jogando o futebol que a gente queria, ele dá ao Vitória o que seria fundamental para esse jogo contra o Palmeiras. Perturba o adversário. Por quê? O time do Vitória não vai poder sair todo. O time do Vitória vai ter que ficar mais retrancado. E no contra-ataque, e precisava de jogadores de velocidade para fazer essa transição. E quando você perde um deles, que no caso quem mais faz essa função é o Neilton e o David, você já tem uma deficiência enorme. Aí você bota o Carlos Eduardo, que o Eliseu retratou muito bem. A gente conhece o futebol do Carlos Eduardo, por onde ele passou. Mas, primeiro, não tem sequência de jogo. E, segundo, não vai dar o ritmo que o Vitória precisa para essa partida. E ele vai lançar para quem? Aí ele tem mais duas opções, Danilinho e Cleito Xavier. Cleito Xavier é esquerda. Aí vamos chorar aqui, vamos sentar. Eu acho que ele vai ter que explorar muito a velocidade do Kaique Sá. Pelo lado direito, ele criar um mecanismo de proteção, porque o Kaique Sá é um jogador que vai para ele vai para frente, ele é um jogador veloz. Aí cabe ao Mancini criar uma forma de explorar essa velocidade do Kaique sem desproteger seu lado direito. Seria a hora de Danilinho ter a primeira grande chance. Aí e o Palmeiras tem jogador de velocidade que é o Dudu e aquele o baiano, o Keno. Que é jogador de time velocidade. Mete ele nas costas lá do lateral, meu amigo. Aí já era. Mas ele tem que ter proteção. Mas aí é uma questão tática. Os volantes voltando. Exatamente. Tudo bem. Vocês estão esquecendo de uma outra alternativa, que pode ser uma carta na manga do Mancini, ele pode fazer o que ele já fez isso no campeonato. O Kaique Sá na lateral e o Patrick no meio de campo. Essa daí deve ser a mais provável. É a mais provável. Eu acho que é a melhor opção. Pronto, viu, Paulo? É não jogar a partir da manhã. Vamos fazer o intervalo, a gente volta já com os jogos do Bahia também. Estamos de volta, eu falei aqui quando entrou no breaking off, né? A divisão de base, né? Impressionante. O Vitória que já teve tantos jogadores de talento num momento como esse, você não olha. Eu lembrei até do Gemerson, que começou o ano tão bem. O que acontece, né? Espero com a chegada do Carlos Anunciação, que é um especialista, com certeza, que melhore. Porque nesse momento você tem que buscar na sua base. Tem que ter recursos. Mas o Vitória, nas péssimas contratações que fez,
deu seus meios de base, tudo de graça. Deu pro São Paulo, deu pro Palmeiras. Os promissores do Vitória saíram todos. O Nixon, que é um jogador super talentoso, enfim, né? O jogo do Vitória é bem mais complicado por tudo que a gente já comentou aqui. Elenco do Palmeiras, a pressão que o Vitória vem enfrentando, os resultados ruins em casa. O Vitória tem uma campanha em casa, gente, que eu não sei se na história Eu não lembro, sinceramente. O Vitória teve uma campanha tão ruim jogando no Barradão. Nem o time brasileiro, nem que jogando em casa. Ganhou 2 partidas Porque jogar só. em casa é que todo mundo gosta. Junto à torcida, né? Imagina se o Vitória não tivesse pontuado fora de casa, aqueles jogos difíceis. Não, aí já estava rebaixado há muito tempo. Né? Mas é o que eu estou dizendo, quer dizer, o Vitória fez o inverso. Né? Correu o inverso aí. Com certeza. Então a gente está aqui na torcida para que dê tudo certo, né? E que para amanhã a gente continuar ainda nessa positividade, porque não é fácil. E, mais uma vez, convocando a torcida para ir para o Barradão, como o Beto, Eliseu, Paulo Viana falaram aqui, incentivar o time. Nesse momento tem que abraçar o Vitória de todas as formas. Ao final da partida, a depender do resultado, o torcedor vai se manifestar. Mas durante o jogo tem que abraçar o time, porque nesse momento não há outra possibilidade. E que não repitam aquela coisa feia, né? A forma de você externar, torcedor, sua insatisfação, pode vaiar ao final do jogo, obviamente, mas nunca apelar para a violência, não traz nenhuma ajuda para o clube, só prejuízo. Eu, quando o time cai, o Bahia já teve essa coisa também. Nós já vivenciamos isso. Já vivenciou. O time, principalmente a autoestima do torcedor, né? Fica lá embaixo, infelizmente. Infelizmente acabou também, viu? Tá bom. Paulo Viana, Eliseu, Roberto Passos, um beijo grande pra vocês. Você grande abraço, Manda um abraço pro Marcos do Pelacite. Marcos do Pelacite, um beijo pra você e pra vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau.